Oi, gente, bem-vindo ao nosso Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Conectando Nós, com uma convidada muito querida, com o tema Nossa Clínica é Nosso Negócio, Atendimento de Excelência. Nesse bate-papo, vamos falar sobre o dia a dia desse nosso negócio, dos pontos que podem ser muito significativos para o atendimento de excelência. A nossa convidada é psicóloga clínica, especialista em terapias comportamentais contextuais, fala sobre ACT com muito carinho e também é mentora de Psis. Além disso, ela é mãe de 2 gatinhos mais fofos do Insta. Nossa convidada é ela, Lívia Oliveira. Lívia, seja bem-vinda e desde já agradeço demais o seu tempo, disponibilidade para estar aqui conosco batendo esse papo. Esperamos de coração que aqui você realmente se sinta à vontade, porque o Nós Entre Psis é esse espaço de conexão, vínculo, segurança e muita parceria entre psicólogos. Fique à vontade, bem-vinda e obrigada. Ai, eu que agradeço, gurias. Aqui do Sul eu falo muito gurias, né? Então, para vocês se acostumando, fiquei muito feliz com o convite. Eu conheci a Letícia numa mentoria, né? Letícia para psicólogas lá em São Paulo, lá porque, né, tô aqui em Porto Alegre. Foi muito legal e é assim que a gente vai aumentando a nossa rede, né? Conhecendo pessoas que também querem crescer com a psicologia. Então, fiquei muito feliz com o convite. E confesso que, além de feliz, fiquei muito honrada depois de ver o time de convidados que vocês estão trazendo, né? Então, fico muito, muito honrada. Obrigada mesmo pelo convite. Ai, a gente agradece muito e acho que começa daí, né, essa ligação ali que a gente vai fazendo. A gente tá aqui de São Paulo pegando um pouquinho aí do Sul, que a gente gosta tanto do pessoal do Sul. Então, fica realmente à vontade aqui. É um lugar que a gente quer muito que vá crescendo mesmo e trazendo pessoas que tenham esse mesmo intuito, né, de conectar. Lívia, acho que para a gente começar, acho que seria legal, talvez, falar um pouquinho sobre você, né? O seu começo, como você está hoje, o que você acha? Tá, acho ótimo. Acho que é bom porque vai fazer mais sentido ainda de onde, né, o título, inclusive, né, do episódio de hoje, onde que Uhum. eu cheguei e como eu trilhei, né, minha caminhada para chegar nesse entendimento e nesse raciocínio, assim. Primeiro que é algo que ninguém ensina pra gente na faculdade, né, gurias? Pelo menos não aqui no Sul, né? É teoria, 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 para quem quer ser psicóloga clínica, tu que te vire depois para montar o teu consultório, né? No máximo, assim, se tiver dúvida com teoria e supervisão. De resto, a gente tá solto no mundo, né? Não E eu sabe me nem como formei. tirar o CRP direito. Nada, nada, né? Nada, nada. Para mim foi assim, eu me formei em 2010. Então, realmente, não tinha nada, nem Instagram existia, né? Então, era bem divulgar, então, nas redes sociais o nosso conhecimento, mas nem um sonho, né? Então, realmente era outro mundo. E aí, o que que acontece? Quando eu me formei, eu sabia que eu queria psicologia clínica e eu achei que somente a minha vontade e o meu empenho em estudar era suficiente, né? E eu descobri rapidamente que não era assim que funcionava. E eu não tinha muito para onde correr, assim. Professoras, por exemplo, né, até da especialização, elas orientavam a parte clínica, né? E não essa coisa do consultório. Então, eu ia muito pelo meu feeling, assim. Por exemplo, eu sempre gostei e era a minha intenção ter um lugar bonito, ter um lugar aconchegante, né? Eu misturava muito com os meus valores também. Então, por exemplo, para mim a pontualidade, a cordialidade sempre foi algo muito importante. Só que logo assim, depois de pouco tempo de formada, né, eu comecei a me dar conta que isso na verdade fazia toda a diferença. Principalmente ao chegar outros clientes, né, que traziam histórias às vezes assim assustadoras de cabelo em pé, né, com experiências com outras terapeutas. E aí que me deu um clique, toma, peraí, não é todo mundo que faz isso, sabe? Não, como assim, né? E aí que a gente vê que a gente vive numa mini bolha, né, quando a gente vai expandindo. E ok, até aí, até uns 5 anos de formada, mais ou menos, o meu raciocínio era assim, o básico eu tenho que fazer sempre bem feito, né? O básico eu tenho que fazer sempre de forma excelente. E ok, tudo certo. Só que aí eu comecei com um desconforto, eu não sei se vocês já sentiram isso, né, gurias? Assim, eu queria mais em que sentido? Eu queria ganhar mais,
né? Eu já vivia bem, eu já me sustentava, mas eu queria realmente aumentar, né, a minha remuneração. Eu queria me sentir mais satisfeita com o meu trabalho, eu queria um consultório mais bonito, eu queria mudar, enfim, eu queria mais. Só que eu não sabia como fazer isso. E aqui que eu fazia? Me enfiava em mais uma especialização, e mais uma especialização. E assim eu fui indo, acumulando, né, especializações. O que é ótimo, claro, me gerou vários títulos e muito conhecimento, mas esse incômodo que eu sentia não sanava, não passava, sabe? E eu não entendia o que estava acontecendo. E, na verdade, quem começou a trazer um pouco desse olhar mais de negócio, porque, assim, gurias, eu tinha essa noção, mas para mim não era um negócio, entende? Era o meu consultório, que eu lá atendia meus pacientes. Pronto. Então, assim, Entendi. eu me embananava no tempo, porque aí eu entupia de atendimento, sabe Deus que horas eu fazia os prontuários. Tinha momentos, gurias, que eu não tinha tempo para limpar o consultório. Nem eu mesma e nem chamar alguém para me ajudar, porque estava assim preocupada, entende? Então, Uhum. assim, eu não tinha essa noção de negócio, que dentro de um negócio a gente tem várias áreas. Para mim era sentar, atender e pronto. E isso era complicado também, porque, por exemplo, eu só considerava trabalho o atendimento. Né? Então, assim, prontuário eu não considerava trabalho, estudo eu não considerava trabalho, né? Qualquer outra coisa eu não considerava trabalho. E aí vocês imaginam, né? Enfim, o bolo que isso foi tornando. E aí, quando eu conheci o meu marido, anos atrás, né? Na época não era marido ainda, ele é empresário. E ele que começou a me trazer, assim, um clique, né? Eu me lembro da primeira vez, na época que eu conheci ele, eu atendia no meu consultório particular, e numa clínica que atendia por convênio. A gente podia também atender particulares na clínica, mas tinha muita demanda por convênio. E era um convênio que pagava, com muitas aspas, né? Ok, comparado aos outros, que era absurdo de pouco. Eu não me lembro agora, mas era por volta de 76, 80 reais, 70, alguma coisa nesse sentido. Então, eu atendia 3 turnos nessa clínica e o resto no meu consultório, né? Então, na verdade, o convênio lá para mim era uma reservinha, assim, uma caixinha, e o que me sustentava mesmo eram os meus particulares. Mas eu vivia cansada, eu vivia exausta, eu queria me mudar, eu queria um monte de coisa. Eu ganhava bem, mas assim, para pagar minhas contas, para pagar as minhas coisas, e era isso, aquele a mais eu não tinha. E aí eu nunca me esqueço quando ele me perguntou a primeira vez, deixa eu te perguntar, quanto tu cobra, né? E aí quando eu falei, ele falou, o quê? Tu tá louca? E aí a reação dele foi tão assim, falei, mas como assim? Ele falou, Olivia, pelo amor de Deus, na época eu tinha, sei lá, quantos anos já de formada. Ele Uhum. falou, olha a tua qualificação, e nessa época eu estava terminando uma especialização e já começando essa das terapias comportamentais, né? Tu já tá emendando uma especialização na outra, olha os teus títulos, por que que tu tá cobrando isso? E eu não me lembro, tá, gurias? Eu não sei também se cabe falar sobre valores aqui, né? Ou não, assim, mas eu não me lembro. Eu acho que na época era em torno de 120 reais, alguma coisa assim, sabe? 150, alguma coisa assim. Sei que chocou muito ele. E eu me choquei de ver o choque dele. Porque Uhum. para mim, é isso. É o que a maioria cobra, tá na média. E aí que ali para mim virou uma chave. Ele falou assim: se tu quer se destacar e ser uma profissional realmente diferenciada, tu vai ter que fazer coisas que os outros não fazem ou não pensam. E foi aí que o jogo começou a virar, assim, começou a cair a ficha, eu não sei nem dizer, para além dessa reação dele, qual foi o outro start, que eu falei, não, isso aqui é um negócio, isso aqui é o meu trabalho, finança, gurias, era tudo assim, ó, tinha ideia o que que era meu, o que que era da empresa, tipo, nossa, não tinha ideia nenhuma de nada, assim. O único controle que eu tinha era se tinha algum inadimplente ou não, era só isso. Era um caos nesse sentido. Hoje eu entendo que era um caos, na época eu achava que era isso que tinha para fazer. E aí que eu comecei a pensar num plano de carreira, que eu nunca tinha nem escutado ninguém falar sobre isso dentro da psicologia clínica, né? E o que que eu digo, né, que é o plano de carreira da psicologia clínica? Onde eu tô, né? Que com as minhas mentoradas eu digo que é o ponto A, né? Onde eu tô agora, com todas as minhas habilidades, com tudo que eu preciso ainda melhorar, enfim. Mas onde eu tô agora e onde eu quero chegar. Porque o que que acontecia sem um plano de carreira? Esse ponto B, que é onde eu quero chegar, ficava lá longe. Ah, quero um Uhum. consultório melhor. Ah, quero, sei lá, atender um público que possa pagar mais. Só que eu não tinha ideia do caminho que eu tinha que percorrer do ponto A para o ponto B. Quando eu entendi, tá?
Se isso aqui é um negócio, eu tenho que entender o que que cabe, o que que faz parte do meu negócio, e eu tenho que traçar alguns passos para sair daqui e chegar lá onde eu quero chegar. Foi aí, então, que eu comecei a pensar isso, gurias, eu já estava, olha, a gente está falando de mais ou menos 2018, por aí. Então, eu já tinha 8 anos de formada. E aí eu mudei o preço da sessão. Nessa época eu já tinha trocado até de consultório, mas aí eu contratei uma arquiteta que nunca na vida eu tinha contratado para fazer um layout novo da decoração. Enfim, eu comecei a repensar a clínica que eu estava, que não estava mais fazendo sentido ocupar alguns horários lá. Só que tudo isso, sem pensar num plano de carreira antes, sabe quando a gente só vai no automático? Só vai indo, só vai indo, só vai indo, só vai indo. E aí a chave terminou de virar quando eu mudei também de consultório. Isso a gente já estava em 2019. Eu tinha mudado de apartamento para um outro bairro, diferente do que eu morava antes. E aí meu consultório ficou um pouquinho mais distante, né? Nada muito distante, mas é que antes eu ia a pé, né? E aí não dava mais para ir a pé. E nesse meio tempo, no meio da mudança, uma colega minha da especialização estava montando um consultório nesse prédio aqui que eu tô hoje, inclusive, e me convidou. Falou assim, Lívia, para mim vai ficar pesado, né, arcar com todos os custos sozinha nesse primeiro momento, porque, enfim, é tudo mais caro do que eu já pagava antes. Vem comigo. Ela disse assim, eu vou montar tudo, tu não precisa te preocupar com nada, mas subloca de mim, subloca alguns turnos, vamos ver o que tu precisa, porque para mim vai ser uma baita ajuda. Tu comentou que estava querendo sair do lugar que tu estava. E aí bateu aquele medo, sabe, gurias? Porque eu nunca subloquei de alguém, né? Só lá nos primeiros meses de formada que eu sublocava de uma professora minha. Mas acho que um ano depois de formada eu já tinha o meu. Então seria abrir mão de tudo meu, sala, móveis, tudo, para sublocar de outra pessoa. Só que é aí que eu digo a importância do plano de carreira. Aí eu pensei, não, só um pouquinho. O que que eu quero? Onde eu quero chegar? Quem é o público que eu quero chegar? E esse consultório dela era outro perfil, era outro prédio, era outro bairro e que, consequentemente, me ajudaria também a conectar com um outro público. Então, quando eu pensei nisso, não, tá dentro do que eu quero, eu já queria mudar mesmo, então bora, né? Mas se eu não tivesse essa ideia, assim, de onde eu queria chegar, eu teria ficado no meu ainda, com certeza. Então, eu tive muita sorte, na verdade, porque o dela, eu cheguei num lugar aí pronto, né? Ela que montou e tudo mais. Foi uma ótima experiência para mim, principalmente quando eu vi a reação dos pacientes, né? Quando eu efetivamente me mudei, os antigos, né? Os que já estavam comigo, a carinha deles de Lívia é muito diferente, né? E me dando parabéns, assim. Então, assim, se para os pacientes que eu já estava, eles conseguiram ver o tamanho do upgrade, né? Aí que eu entendi, tá, esse negócio faz diferença mesmo, né? E os novos gurias, nunca mais ninguém questionou o valor. E aí é uma coisa, eu não sei o que que vocês notam, tá? Mas aqui no Sul, pelo menos, as pessoas têm um certo tabu, assim, né? As pessoas acham, às vezes, que é futilidade falar sobre a aparência das coisas, digamos assim. As pessoas tendem a ver com uma certa arrogância, digamos assim. E quando eu perdi o medo, eu mesma também, de olhar com esse olhar, é que as coisas começaram a mudar. Então, quando eu vi que, sim, por conta da minha aparência e do lugar que eu estava, ninguém mais começou a questionar preço, eu entendi que isso era importante. A gente achando justo ou não. Era uma coisa que impactava. A minha qualidade técnica não mudou. Então, só que, assim, no mundo de hoje, só a nossa qualidade técnica às vezes não é suficiente para ser vista, infelizmente, né? Então, quando eu perdi um pouco o preconceito disso, né? De usar essa parte externa a meu favor, as coisas também começaram a fluir um pouquinho diferente, né? E aí eu já estava ficando sem horário e tudo mais, estava complicado dividir com ela, ia buscar uma sala nova e veio a pandemia. Eu estava com a caneta na mão, né, para assinar o contrato, estava pronto, literalmente, eu ia assinar no outro dia e veio o lockdown. E aí foi outra virada, assim, do meu ponto, né, de carreira, e aí eu mudei meu plano de carreira para focar muito mais no digital. Né, eu já tinha Instagram, eu já compartilhava conteúdo, eu já aparecia, mas ali eu tive que virar de novo. Eu falei, não, tá, aqui é a nova vitrine e eu vou ter que focar muito em mostrar a qualidade do que eu tenho para oferecer, porque senão as pessoas não vão saber disso. No presencial é muito mais fácil das pessoas verem, no online não, né?
E foi aí que toda essa ideia de plano de carreira, de atendimento de excelência fazia muito sentido. Então, o que eu via na minha volta, tá? Muitas colegas, e por começar também a construir uma rede, né, online no Instagram, muita gente, como é que eu vou dizer isso com respeito? Não levando a sério o atendimento online, tá? Então, assim, aparecendo de qualquer jeito para sessão, ou às vezes não aparecendo, ou às vezes se atrapalhando, ou às vezes estando num ambiente que não era adequado para a sessão, tanto o paciente quanto o terapeuta, né? E ali eu vi que eu falei, não, não, isso aqui, ainda mais no online, a gente precisa colocar uma excelência além ainda, né, do presencial, porque, enfim, é o que a gente tem agora. A gente não sabia quanto tempo ia durar, e de fato, né, acabou a pandemia, mas o online virou permanente, né? E aí que começou a fazer mais sentido ainda para mim, que o básico, isso eu também falo muito para as mentoradas, né? O básico, ele sempre precisa ser excelente, né? Excelente. Não é do tipo bom, não. O básico, que é o fácil, entre aspas, de fazer, precisa ser excelente, né? Então, a forma como a gente se apresenta, a pontualidade, a forma como a gente conversa com as pessoas, não só com os nossos pacientes, né, mas com todo mundo, a forma como a gente escreve, né, a forma como a gente conduz as situações, porque quando a gente entende, gurias, que é um negócio, o que que é um negócio? Tem um produto que vai ser vendido, isso é um negócio, né? Se o cliente não gostar, ele não volta, ou ele não vai comprar de novo. E nós, psicólogos, não sei aí também, mas aqui no Sul, pelo menos na época eu entrei na faculdade em 2005, né? Era muito essa ideia de que o psicólogo é superior, o cliente, o paciente precisa, e é isso. A gente vai estar sempre em cima e pronto. E hoje em dia não é assim. Ainda mais com a psicologia em alta como tá, né? Com a baita oferta, tu chuta uma árvore e cai 500 psicólogos, né? Então, assim, se a gente não se destacar de alguma forma, vai ter muita gente levando, digamos assim, mesmo que o nosso trabalho às vezes possa ter mais qualidade ainda, né? Então, isso do básico precisa ser excelente. Nossa, começou a fazer mais sentido ainda para mim, quando eu via, né, que algumas pessoas não estavam se atentando a isso de alguma forma. Então, quando a gente entende que o nosso produto, digamos assim, é o nosso serviço, é a psicoterapia ou a mentoria, para quem faz mentoria também, enfim, o nosso produto é o nosso serviço que a gente está prestando, a gente começa a prestar atenção nos detalhes, a gente começa a prestar atenção em fidelização de cliente, a gente começa a prestar atenção no que, né, o pessoal que tem negócios mesmo, né, fala em encantamento do cliente. E, gurias, assim, o resultado, quando isso é verdadeiro, né, não é só uma estratégia de retenção, chega a ser emocionante, assim, o resultado, de ver a alegria, a segurança e a importância que os pacientes começam a dar para o espaço da terapia. Quando eles veem, assim, um espaço online e a psicóloga, por exemplo, bem arrumada para o atendimento, eles se sentem acolhidos. É impossível, gurias, e é inegável, assim, uma pessoa que claramente, sei lá, acabou de acordar e penteou o cabelo no máximo, do que uma psicóloga que está ali, arrumada, não estou falando, tá, gente, de estilo, de maquiagem, não é isso. É estar arrumada como se fosse para trabalhar e a forma que tu te sentir mais à vontade. O paciente sente isso, gente. E ainda mais no presencial. Então, tu ser bem recebida, e aí eu não estou falando que tem local bom ou que tem local ruim, né? Por exemplo, tu recebeu o teu paciente numa sala limpa e organizada, sem ter uma pilha de livro espalhado, um monte de cabelo no chão, sabe? É tu ter uma água gelada para oferecer, é tu ter, se faz sentido, né? Um cafezinho, é tu ter, às vezes, uma balinha ali na porta de entrada. Tudo isso é detalhe, gente. Mas quando a gente recebe isso, a gente se sente muito mais querido, né? Muito mais acolhido de alguma forma. Né? Então, isso são detalhes que ninguém nunca ensinou para gente ou falam para gente que é besteira. E quando eu comecei a entender que é um negócio, que esse negócio precisa ser visto, e aí entra o marketing, né? Então, que esse negócio precisa ser visto para ser comprado, né? E que eu posso sim fazer o encantamento do cliente com coisas básicas que, em tese, todo mundo deveria fazer. Quando eu comecei a ver o resultado que isso dá, o que é o resultado? Sendo bem honesta com vocês, tá? Muito menos desmarcações de consulta, muito, 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 muito menos.
Eu me lembro que anos atrás, quando chovia, a gente até brincava entre as colegas, hoje é o dia do bolo. E do bolo, literalmente, de comer bolo, porque ficava todo mundo desmarcava. Então, assim, muito menos desmarcações, muito menos questionamento sobre o valor de consulta, muito, muito, muito menos, porque o paciente, ele vê que tem valor naquilo ali que ele está pagando, né? Ele está pagando e ele está vendo que vale a pena, né? Então, quando a gente consegue oferecer um serviço de excelência, o valor da consulta também sobe e pode subir, porque o cliente que está pagando, ele está vendo o que está dentro daquele preço, entende? Então, quando a gente olha o nosso consultório, o nosso atendimento, né, como um negócio, como um produto a ser vendido e cuida de todos os detalhes para esse produto ser de alta qualidade, o jogo vira e vira de outro jeito. Eu Tá, acho que é um Gurias, eu ponto falo desse. horrores, tá? Desculpa. Eu A acho gente tá aqui admirando só. funciona, e isso funciona até com a gente. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo. Enquanto você falou, né? A pessoa vai ali, abre a câmera e de repente tá ali, né? Acabou de acordar, faz 10 minutos. Eu lembro que eu marquei uma reunião, foi recente isso. Eu marquei uma reunião com uma pessoa e essa pessoa ia prestar serviço para mim. Eu ia comprar um serviço dela, né? Para ela fazer coisas para mim. E a gente olha as pessoas, né? As pessoas precisam entender que a internet hoje, as pessoas veem as pessoas em outros horários, em outros locais, fazendo o serviço para outras pessoas, e você acaba tendo a sua avaliação, né, prévia. E eu sempre vi a pessoa muito bem, sabe? Muito bem colocada, muito bem. E na reunião para comigo, a pessoa tinha acabado de acordar. Literalmente. Tu via isso? Acabado de acordar. Até o tom da voz. Sabe aquele acordar, né? Que todo mundo. Pouquinho ainda. Tinha acabado de acordar, ligou a câmera ali, tipo. Ah, tá. Deixa eu anotar algumas coisas, tá? Eu falei assim. Qual que é a sensação, né? Nossa, que Como é que tu te importância. sentiu? Que importância que ela tá, né? Que tem ali o que para eu, né? O meu serviço. Eu falei, esse negócio começou errado. Uhum. Não Eu quero. acho legal esse ponto que a Chay falou, porque é o valor que a gente está colocando ali, né? Quando a gente coloca valor nas coisas, o outro também sente aquele valor e ele vai dar valor também para aquilo que está acontecendo. Eu acho muito, muito bom. Adorei esse exemplo. É exatamente isso. A gente tem o exemplo da cliente, né? Isso já aconteceu também inúmeras vezes com outros, né, produtos ou serviços que eu fui comprar e que faz toda a diferença, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, digamos assim. E tem um exemplo muito simples também, tá, gurias, que eu adoro dar também nas mentorias, que é o seguinte, tá? Manicure. Vamos pensar nesse exemplo. Aqui em Porto Alegre, a cada esquina tem um salão desses de bairro, sabe? Então vamos pegar o exemplo. Um é o salão da Maria e o outro é da Joana. As duas têm o serviço de manicure com o mesmo valor e as duas profissionais são ótimas. Ou seja, a qualidade técnica delas está impecável. Aí tu chega no da Maria, atrasa, não te atendem no horário, é uma barulheira dos infernos, não te oferecem nenhuma água. Na hora de pagar, tu tem que catar a moça da recepção para conseguir pagar para ela. E aí, com sorte, tu paga, tá, e vai embora. É essa experiência, tá? A da Joana, tu chega, tu é atendida no horário, é um ambiente limpo e organizado, te oferecem uma água, um café, na hora de ir embora ainda te oferecem se tu quer deixar aquele horário fixo para a próxima semana e te dão um cartãozinho. Não falta, volta. Não tem dúvidas, entende? É a questão de valor, mas não é não é O preço, né, O a gente Chay? preço não está falando de preço, a gente está falando de valor. é isso, É um valor é que a diferente. gente é totalmente diferente que a gente atribui. E outra coisa que a gente pode começar a treinar esse olhar, né, gurias? Quando que a gente acha caro uma coisa? Quando a gente acha que aquilo não vale o que custa, entende? Só Uhum. que isso vale para o nosso negócio também, né? E as pessoas, elas têm uma resistência, eu vejo, né, entre nós, colegas também, a entender isso.
Foi tão ensinado para gente que a única coisa que importa é a qualidade técnica, e sim, esse sempre vai ser o principal, porque de nada adianta ter tudo organizado e não saber o que fazer com o paciente. É o Então, básico. aí é que tá, é o básico. Então, assim, eu sempre, quando eu falo sobre isso, né, e aqui é um espaço também, né, entre psicólogas e provavelmente quem nos ouve, né, são psicólogas, eu sempre parto de que esse é o óbvio do óbvio do óbvio, né? Então, que todo mundo vai estar assegurado da sua qualidade técnica, né? Então, o que a gente está pensando é para além disso, né, gurias? E quando a gente quebra esse preconceito, né, de olhar para esse ângulo, esse é o ponto. Às vezes tu pode ter, gurias, e eu já vivi isso, tá? Um profissional incrível, que tinha sido indicada para mim, com experiência, né, e tudo mais. Eu cheguei, gurias, eu me sentia mal dentro daquele lugar. E não é uma questão de estética, de gosto, porque cada um tem o seu. Era escuro, não cheirava bem, era uma zona, tinha atraso, tinha não resposta no WhatsApp, tinha... Tipo assim, para mim não importava a qualidade técnica daquela pessoa, eu não me sentia bem ali, eu não me sentia acolhida, eu não me sentia segura, entende? Então, quando a gente entende que o nosso negócio também é isso que faz parte, né? Vamos pegar bem esse exemplo. Tu te sentiu horrível quando a pessoa que mal acordou te atendeu daquele jeito, né? Então, o nosso paciente, ele vai sim se sentir respeitado, né? Acolhido, quando ele vê um ambiente minimamente organizado, e quando eu falo de ambiente, pode ser online ou pode ser presencial, né? Principalmente no online, gente, porque tudo que o paciente tem da gente é a nossa tela, é tudo que ele tem. Então, se nem eu vou estar apresentável direito ali, imagina, ele já não tem a presença, já tem a distância. A gente já fica meio refém da internet, que às vezes pode dar uma oscilada. Então, assim, se nem o meu espaço e eu mesma vou cuidar, eu, Lívia, fico muito com a sensação de o que eu estou entregando para esse paciente, sabe? Então, muito além da nossa presença e da nossa técnica, tem outras coisas que a gente pode entregar e que vai ajudar o paciente a se sentir bem, né? E isso, para mim, foram várias chaves, né, ao longo dos anos que foram virando, e eu me lembro de uma delas também, que eu brincava que eu era a louca dos consultórios bonitos, né? Então, cada médica, cada coisa que eu ia, eu pensava, ai, que lindo esse consultório, um dia eu quero um assim também, né? Ai, que bonito. E eu me lembro, não me lembro agora se era gineco ou se era dermato. Acho até que foi uma dermato que eu fui. Era um dia de verão, calor, o consultório muito bonito, tudo, e eu cheguei lá, e quando ela me recebeu, primeiro que ela me recebeu no horário, né, gente? Que a gente já dá graças a Deus quando o médico recebe a gente no horário. Aí ela me recebeu no horário e eu até estranhei, era gineco. Gineco é mais clássico atrasado. Falei, nossa, já gostei dessa médica, né? Me atendeu no horário. E quando eu entrei, eu vi que ela não tinha pressa nenhuma em me atender, porque às vezes também é meio comum de médico. E a primeira coisa que ela me ofereceu, tu quer uma água, um café? E tava muito quente aquele dia. E eu falei, eu vou aceitar uma água. E ela me perguntou, tu quer com gás ou sem gás? Gurias, aquilo me marcou. Eu amo água com gás, né? Aquilo me marcou tanto, e eu fiquei pensando, meu Deus, é uma água, ninguém nunca tinha me oferecido com gás ou sem gás. E aí ela pediu, aí veio a secretária dela, me trouxe numa bandeja, um copo bonito, uma água gelada com gás. O que isso custa para a empresa? Nada. É muito, custa o mesmo que custaria uma água normal, entende? Essa Então, assim, semana, essa é semana muito eu diferente. fui recebida numa consulta com iogurte e granola. Vocês acham que eu volto e que eu continuo nesse processo com esse médico? Vocês acham? Vocês acham que eu vou voltar? Vocês acham? Não, e olha só, olha que incrível a gente fazendo analogia, né? Vocês acham que eu tô empolgada pro processo que ele tá fazendo comigo? Eu tô super. Uhum. Te dá um engajamento maior, te dá uma sensação de vamos lá, ele tá comigo. E você acha que eu não volto toda feliz, saltitante em junho? Óbvio! Vocês Uhum. entendem, gurias? É esse o impacto que dá, né? Então, o que eu sempre falo também, quando eu falo sobre isso, né, e na mentoria, no final das contas, a gente tem que ter essa pergunta em mente: qual é a experiência que eu quero oferecer para o meu cliente? Para além da psicoterapia. Como é que eu gostaria que aquele cliente saísse da sessão? Ainda mais pensando com que a gente trabalha. Nossos pacientes não vêm nos contar como a vida tá boa, né? Que bom quando isso acontece, tá pronto para alta, ótimo. Mas os pacientes vêm em sofrimento. Então, para mim, faz mais sentido ainda eu pensar nesses detalhes. Já tá sofrendo, já tá passando por um monte de coisa.
Então, que bom que ele possa se sentir dali, pelo menos confortado, que sei lá, na semana que vem ele vai poder chorar num lugar quentinho, sabe? Nem que seja isso. Então, esse é o impacto e essa é a experiência do encantamento do cliente. É só um iogurte, gente, um iogurte com granola, a gente come em casa. Mas imagina tu ser recebida com isso, né? Então, às vezes é isso. Ai, mas é só um cafezinho, não importa. Importa, né? Tu chegar e alguém te oferecer um cafezinho, uma balinha, um negócio, o que quer que seja. E quando a gente coloca isso no nosso custo, né, de negócio e a gente vê que o preço disso é super baixo, né? Ou pode ser super baixo, mas que a experiência do cliente é outra. Nossa, e isso, gente, eu tô falando, claro, já de um momento de carreira, onde eu pude escolher o prédio do meu consultório, onde eu pude escolher também se eu ia atender presencial ou online, onde eu consigo investir mais também, até mesmo em mim e na minha aparência. Só que mesmo quando eu ainda não estava nesse momento, eu já tinha esse cuidado. Nessa época, por exemplo, né, que eu atendia nessa clínica, as salas eram super boas, super bem equipadas, mas não era o meu consultório, né? A minha sala era a última do corredor, então o bebedouro ali de água e o café ficava longe da minha sala. Eu pegava uma garrafinha dessas térmicas, enchia, levava para minha sala com 2 copinhos, eu levava um cheirinho no bolso do jaleco, colocava na minha sala, que era a forma que eu podia adaptar aquele espaço que não era meu, para receber o meu cliente como se fosse também no meu espaço. Então, eu não estou falando, gente, de ser algo caro, de ser algo, né, que a gente só vai poder quando, sei lá eu, o que acontecer. São coisas mínimas, sabe? Às vezes, por exemplo, a diferença está num copo de plástico ou num copo de vidro. Às vezes a diferença é essa. A diferença está entre não ter uma água para oferecer ou ter uma água para oferecer, sabe? Às vezes a diferença está num ambiente, sei lá, pouco iluminado para um com um abajur e um cheirinho no ambiente, né? E na mentoria eu comento com as meninas até sobre o papel higiênico, gurias. Eu não sei se é que eu já passei por situações assim. E aí ficou tão marcado para mim, né, que foi uma experiência que eu tinha uma época, enfim, uma pessoa que, né, eu ia e, gente, o papel higiênico era tão ruim, mas assim, tão ruim, que eu ficava pensando, me chamava até a atenção, meu Deus, mas por que que não compra um outro papel higiênico? Então, às vezes, gurias, o detalhe tá até nisso, sabe? Até no cuidado de como vai estar o banheiro para receber o teu cliente. E no final das contas, importa. A beleza importa, a balinha importa, a forma como a gente é recebido importa, né? E outro exemplo, a gente está falando muito das coisas concretas, né? Mas quer ver um outro exemplo? Ninguém gosta de ser ignorado no WhatsApp. Ninguém gosta. E nós, psicólogas, muitas vezes pecamos com os nossos pacientes já antigos, principalmente. Ai, depois eu respondo fulano, agora não dá. Ai, depois não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, às vezes são coisas simples que a gente responde em 30 segundos e a gente vai deixando. Então, é um cuidado que a gente não pode perder nunca. Não é sobre captar clientes, é sobre seguir fazendo um trabalho bem feito o período todo que aquele cliente estiver com a gente. De qualidade, de excelência, né? Assim, era isso que eu queria comentar. A gente está falando de coisas visuais aqui, assim, essa mudança de mentalidade da gente entender a clínica como um negócio, a psicoterapia como um produto, como isso perpassa muito, né, por nós terapeutas. Então, a gente está falando isso do visual, mas também tem esse cuidado, assim, de como é importante a gente também colocar o autocuidado da gente, Nossa. né? Para a gente poder estar bem para atender e para a gente, inclusive, ter tempo, por exemplo, para atender esses pacientes além, né, da consulta, da Isso. sessão ali mesmo. Então, isso também mostra esse cuidado. Então, se eu vou lá e loto a minha agenda de uma forma que eu não consigo, por exemplo, atender uma emergência no telefone, né, quando eu precisar, responder o paciente ali no dia, isso também mostra, né, esse cuidado, isso também mostra a qualidade do serviço. É muito bem lembrado, porque é isso, assim, né? Se eu me atolo de pacientes, porque não tem um valor justo de sessão, porque aí eu preciso me atolar de pacientes, né, para compensar, é impossível entregar um serviço de qualidade. Porque eu vou estar exausta, não tenho o que
fazer, né? Não tem. Outra porque eu não vou conseguir, às vezes, nem flexibilizar nada, né? Caso precise, às vezes, sei lá, feriado, alguma coisa, agenda. Ou às vezes também, né, gurias, que a gente não se dá conta, para quem não atende, por exemplo, muitos casos graves, né? Aconteceu comigo agora essa semana, né? 2 pacientes novos, os 2 precisando de frequência dupla na sessão, porque eles estão muito mal nesse momento. Se eu tô com a minha agenda atolada, eu vou oferecer como esse horário para eles? Tu entende? Então, assim, é o cuidado até nisso. E outra, né? Quando a gente entende que é um negócio e que tem várias áreas, né? O que que eu digo? Tem o nosso carro-chefe, que é o atendimento, mas tem a parte do estudo, e se a gente não contabiliza, fica para quando der e o quando der é não dá, né? Ou quando uma bomba estoura. Tem o marketing, que a gente precisa cuidar da vitrine, né, do nosso negócio, seja no offline mesmo, porque o marketing não é só o digital, mas a gente precisa pensar em como divulgar, em como mostrar, porque de nada adianta a gente ter um produto que ninguém conhece. Então a gente tem que cuidar disso de alguma forma. A gente tem que cuidar minimamente da limpeza do nosso espaço, né? Seja presencial ou seja online, seja a gente que vai fazer ou outra pessoa que vai fazer. A gente tem que pensar nas burocracias, tipo contabilidade e tudo mais. Então, assim, é uma mini empresa que somos nós, muitas vezes, fazendo tudo isso. E se a gente se atola de paciente, não tem como fazer. Não tem. É humanamente impossível. Sim, e como que é importante a gente colocar, porque a gente dá atribuir, né, o valor ali, a gente estava falando do preço, né, da sessão. Se você entende que isso tudo está por trás ali daquela sessão que você está oferecendo, né, do teu produto, que isso também tem que contabilizar, isso dá até mais segurança para você realmente Sim, aumentar esse valor, né? E sim, aí, consequentemente, a pessoa, que é o paciente, também dar mais valor também para aquilo, né? Porque sim. você vai estar ali bem disposta para o atendimento, você vai ter disponibilidade se ele precisar no WhatsApp, né? Se ele precisar remarcar, e aí você pode ter uma agenda ali mais flexível em relação a isso, você vai ter tempo para estudar e pensar naquele caso após Exato. a sessão. Então, isso tudo vai te dar mais segurança justamente para aumentar também o valor, né? Em si. Porque é isso, se a gente sabe da importância e do valor do que a gente está oferecendo, a gente fica segura também de colocar um preço maior. A insegurança muitas vezes vem porque nem a gente está satisfeita com o que a gente está oferecendo. E dói pra caramba olhar para isso. Né? Por isso que me impactou tanto lá quando meu marido falou: o quê? Tu tá louca de cobrar isso, sabe? Mas eu não me sentia. Eu achava, por exemplo, que no consultório que eu estava nem pensar aumentar o preço, sabe? E eu me lembro que na época eu tinha uma terapeuta, né, que foi muito importante para mim, e eu me lembro que ela não entendia isso. Eu falava, eu não tenho como aumentar muito mais o meu preço de sessão nesse lugar que eu tô. Ela falava, mas Lívia, olha a tua qualidade técnica, olha isso. Eu falei, não, tá, ok, isso eu sei, mas eu sinto que eu não tô entregando tudo que eu posso entregar, tanto de espaço e de acolhimento e tudo mais. E pode até parecer besteira, tá, gurias? Mas eu só consegui também, eu comigo mesma, entender, tá, não, o que eu tô entregando vale isso, quando eu consegui também começar a investir em outras coisas. E o problema, a roda, ela, se a gente for pensar, né, ela não gira do jeito, entre aspas, certo, porque assim, se eu recebo mal ou recebo pouco, eu tenho que me atolar de paciente, como a gente já falou, e não sobra dinheiro para investir. Se não sobra dinheiro para investir, muitas vezes a gente não consegue também aumentar o valor, porque às vezes mesmo aumentando, o cliente está vendo que, sei lá, não vale, entre aspas, e aí a gente não consegue ganhar mais e não consegue investir, e aí a gente não sai do lugar, entende? Então, às vezes, são pequenas melhorias que a gente vai fazendo dentro do que dá, e às vezes as mentoradas, elas falam também, mas Lívia, eu não tenho condição de ir para um lugar melhor agora. Eu falei, tá tudo bem, então tu vai cuidar do jeito que dá para cuidar, no espaço que tu tem hoje. Dá para botar uma água? Dá para mudar um copo? Dá para, sei lá, cuidar da forma como tu te apresenta? Dá para cuidar melhor esse contato lá via WhatsApp? Sempre dá para melhorar, gurias. E quando a gente Olivia, entende como o negócio é isso, sempre dá para melhorar. eu fico aqui pensando, né? O que que você percebe hoje ali de dificuldade mesmo que as pessoas têm para fazer esse movimento, né? Porque o que a gente está falando, às vezes, é um detalhe tão pequenininho, né? É um copo de vidro, que não precisa ser uma taça Uhum, de cristal, mas um copo de vidro que você teve o cuidado ali de lavar, deixar bonitinho, sequinho, uhum. esperando aquela pessoa, né? Então, o que que você percebe de dificuldade para esse movimento? Eu vejo assim, primeiro é a falta de conhecimento mesmo,
Tipo assim, ou da pessoa nunca ter experimentado isso para ver a diferença que dá, e também porque a gente é ensinada que isso não é relevante e que isso não importa, sabe? De novo, assim, na minha graduação, pelo menos, ninguém nunca falou que isso era importante. É só a qualidade técnica. Então, eu vejo que muitas vezes são coisas que a gente não faz e acaba que vira um obstáculo ali, porque a gente não sabe o impacto que isso dá. E outra coisa que eu noto muito também é essa questão do preconceito, de realmente achar que isso é besteira, ou achar que isso, eu já ouvi também lá no Instagram, mas isso não é se fantasiar, vai ser se fantasiar se tu estivesse fantasiando de algo que tu não é. Aí sim, aí tu vai estar usando uma fantasia e não tem como sustentar por muito tempo mesmo. Mas tu cuidar do teu espaço, cuidar da experiência que o cliente, né, tá vivenciando ali, isso não é se fantasiar de nada. E outra coisa que eu vejo também, às vezes a nossa autocrítica, né, enquanto psicóloga, é tão alta, e principalmente depois do boom do Instagram, tem tanta comparação, sabe? Meu Deus, fulano é melhor que eu, e ciclano, que a gente fica olhando tanto pra gente. Será que eu tô entregando direito? Será que eu tô sabendo isso aqui? Será que a gente esquece de olhar pro nosso cliente? É isso. Como é que meu cliente tá? Ele tá com sede? Tipo assim, ele tá com calor. Como é que ele se sentiu quando saiu daqui? Como é que, sabe? Então, às vezes, é tanto isso, é tanto medo de errar e é tanta vontade também de entregar um trabalho bem feito que a gente esquece de olhar para quem, na verdade, mais importa naquele momento, que é o nosso cliente. Porque é isso, quando a gente entende que isso é um cuidado, né? Não é só para fidelizar cliente, fideliza, mas isso é um cuidado, o cliente vai sair dali gostando, vai sair com vontade, né, de voltar e tudo mais. Aí a gente começa também a baixar um pouquinho a guarda e entender que isso importa, né? E o quanto isso reverbera também no processo do paciente, né? Porque muita Sim, vezes a gente tem que falar para ele, se valoriza, presta atenção em como você está se colocando. E se a gente não faz isso, pronto, foi para água abaixo, exato. né? Exato, exatamente. Acho que isso, a gente é um modelo também muito maior do que a gente consegue perceber, sabe? Então, às vezes é isso, a gente está lá ensinando o paciente a tantas coisas e a gente não está fazendo, né, Uhum. na nossa vida. E para mim é muito isso, assim, a gente receber o nosso paciente com excelência, né, dentro do que a gente pode, né, no momento atual, é também cuidar do nosso paciente, né, para além da técnica. E isso também, as pessoas elas apostam muito no online, né, gurias? E hoje em dia, e eu acho que tem que apostar mesmo, porque é uma baita de uma vitrine, mas as pessoas esquecem também do poder do boca a boca, né? Que sempre foi poderoso. Hoje mesmo chegou uma pergunta lá no Insta. Eu chego até a achar engraçado, gurias, porque eu vejo que são seguidoras novas também, né? Todos os teus pacientes veio do Instagram. E aí eu ri, eu falei, querida, eu comecei em 2010, nem existia Instagram. Então, tipo assim, alguns agora sim, mas, né? Então, as pessoas meio que, principalmente os mais novos, parece que não existe as coisas além do digital. Então, é um foco muito grande em captar e ninguém se preocupa muitas vezes em reter, né? Então, quero captar, Mágico, você vai estar no Instagram e o paciente vai chegar. vai cair do céu e a tua agenda vai estar lotada e tudo mais. Então, acho que isso também é muito importante, o poder do boca a boca. E quando que a gente indica, gurias, um serviço? Quando a gente gosta muito daquele serviço, entende? Então, assim, às vezes, só a qualidade técnica é suficiente. Claro que sim, né? Ok, não, eu vou indicar a fulana porque realmente ela foi muito boa, né, comigo. Mas o boca a boca, ele também gira dessa outra forma, né? A forma como a minha psicóloga me recebe, eu gosto muito do atendimento da Lívia por tudo isso, né? Eu vou procurar a Letícia porque eu sei que a experiência inteira dela com a minha amiga foi muito boa. Sei lá. Então, assim, a gente muitas vezes também perde oportunidade de ser bem vista por coisas que são muito mais simples do que a parte técnica, entende? Uhum, uhum. Acho que fica muito Certeza. isso no básico, né? Bem feito, assim, né? Com excelência e com cuidado, né? Assim, é tudo com cuidado, né? A gente se Com dedicar. cuidado, com carinho, sabe? Porque é isso também, né, gurias? Tem coisas que se for demais, né, e não fizer sentido, tá tudo certo, né? Por exemplo, para mim, eu, Lívia, eu não tenho muito hábito, por exemplo, de mandar mensagem de aniversário para todos os pacientes. Mas se faz, por exemplo, sentido para o teu estilo terapêutico,
Tá aí mais algo, né, que tu pode acrescentar na experiência do teu cliente. Para mim, por exemplo, eu faço questão de dar lembrancinha de Páscoa, de Natal. Para algumas pessoas pode não fazer sentido, para mim faz muito sentido. Então a gente tem que ir adequando também, né, conforme aquilo que faz sentido para a gente, mas lembrar que esse cuidado também é um carinho, não é só para o nosso nome rodar bem, né, é um carinho com o nosso cliente. E a gente está aqui, né? A gente podia ficar horas aqui ouvindo você. Acho que você já deu até uma entradinha, quase numa mini mentoria aqui. Acho que para quem está ouvindo, a gente já teve esse bônus. Sim. E talvez para a gente ir caminhando para o fim ali, a gente vem separando uma perguntinha ali. Normalmente sou eu que puxo essa pergunta. Acho que eu vou começar a delegar essa pergunta para as meninas também. Mas a gente queria te pedir, né? Se for possível, mas que você pudesse deixar uma mensagem aqui para quem está ouvindo a gente. E a gente só tem um pedido para essa mensagem. Ela pode ser de qualquer forma, o que você quiser dizer sobre o assunto que a gente está falando ou não, mas que ela venha do seu coração ali para conectar realmente com as outras pessoas. Eu acho muito legal poder passar essas mensagens, né? Porque acho que cuidar, né, umas das outras, né, principalmente com essas relações, é muito importante na psicologia que a gente vive em pequenas bolhas, né? Então, a mensagem que eu gostaria de passar é que, assim, o teu negócio, e aí eu vou nomear bem como negócio, né? Ele é importante para todo mundo que compra de ti, né? Então, a tua psicoterapia é muito importante na vida do teu cliente, né? E que tu possa cuidar disso com todo carinho. Não é só para o crescimento da tua carreira, é como a tua carreira vai estar atingindo a vida de outras pessoas, né? Então, quanto melhor for o meu trabalho, quanto mais eu investir no meu negócio, melhor também eu vou ter o produto, né? Eu vou poder oferecer coisas melhores para os meus pacientes. Então, não é sobre a gente, ou sobre. É também, mas não é só sobre a gente, sobre a nossa carreira. É quanto melhor eu for, mais bem sucedido eu for, melhor eu vou entregar também para os meus pacientes, né? Então aí a roda vai girando desse jeito. A melhor terapeuta, né, que eu posso ser para entregar o melhor trabalho para os meus pacientes, que aí sim vai impactar de verdade a vida deles, né? Nossa, que legal, que legal. Também ficaria horas aqui te escutando, e assim, foram surgindo várias perguntas. Pena que o nosso tempo, né, aqui A gente traz a Lívia de volta em outro momento. Eu venho. Mas Ah, a gente também deixa aqui um espacinho, né, para você falar. Acho que você já falou bastante ali da mentoria, mas dizer também sobre essa mentoria, como ela vem sendo ali. A Lívia tem essa Sim. mentoria falando exatamente sobre isso, né, Lívia? Exatamente. Quando eu pensei nessa mentoria, já eu faço uma versão dela desde 2021. E agora, depois da nossa mentoria lá em São Paulo, né, Letícia, que eu fui também encorajada a aumentar, porque às vezes a gente tem medo de aumentar as coisas, né, gente? Então, fui encorajada, vi que realmente o que eu tinha para oferecer era válido, né, e era útil, né, para as pessoas. Então, agora eu mudei. Antes ela era individual, agora ela é em grupo, também porque eu vi como é bom o networking, né? Tirar ali, compartilhar as nossas angústias e tirar dúvidas também com outras colegas. E o foco é na construção de carreira mesmo, né? Eu não quis fazer uma mentoria só focada no digital, por exemplo, que poderia. Então, na mentoria, a gente fala muito sobre essa questão de quem é a psicóloga que tu quer ser, né? E os passos que a gente pode ir estruturando para construir, né, uma carreira que faça sentido, exatamente por isso que eu, né, coloquei esse nome, porque não existe uma carreira certa e uma carreira errada. Né? Tem a carreira que faz sentido para ti, com os objetivos que tu quer, com a vida também que tu quer ter. Então, eu falo muito sobre essa construção de carreira, sobre isso aqui que a gente falou hoje também, e muito também sobre o digital e como usar o digital a favor do teu negócio. Não é a gente trabalhando pro digital, né? É a gente usar o digital como a vitrine, né, do nosso negócio. E aí a mentoria é sobre isso, já teve a primeira turma, foi muito legal. Agora em maio vai ter a segunda turma, a ideia é sempre ter uma por mês, sempre num final de semana. E aí agora, dia 25, tem um evento, um encontro, onde eu chamei de Carreira Não Cai do Céu, e eu compartilho
3 pontos importantes para a gente pensar na construção da carreira, e aí, após esse encontro, abre as vagas, né? E as inscrições, porque são só 10 vagas, então abre as inscrições para a mentoria agora do mês de maio. E que legal, Uau, que gente. legal. Todo mundo convidado a ir lá, Todo mundo convidado. bisbilhotar um pouquinho. Uhum. Lívia, muito obrigada. Foi uma delícia estar aqui, te ver de novo, né? Que a gente Sim. não tá na mesma cidade, mas a gente se vê de novo. Obrigada pelo seu tempo. Espero que você realmente possa voltar aqui em outros momentos, né? E a gente ir se conectando, formando esse nozinho que a gente está construindo aqui com tanto carinho. Muito obrigada, viu? Eu E que deixa agradeço. sua página do Instagram, né? Para o pessoal te E seguir. Ah, sim, sim. Sim. O meu arroba é liviaoliveira.psicóloga. Ótimo. E, gente, a gente também agradece quem está aqui ouvindo a gente, né? Meninas, obrigada mais uma vez. E Foi não sei ótimo. como. Até a próxima. Obrigada. Um beijo, Obrigada. Um gente. beijo, obrigada.